Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu queria estar compartilhando com os irmãos uma visão que eu tive nesta madrugada. Foi algo muito forte que eu achei por bem compartilhar com os irmãos. Depois que eu terminei de orar na madrugada, eu me deitei e eu tive uma visão de pessoas morrendo. Muitas pessoas morrendo nessa visão que eu tive. E quando as pessoas morriam, eu via que os demônios vinham, pegavam a alma daquela pessoa e arrastava com eles. Ou seja, quando uma pessoa morre sem Jesus, quem vem recepcionar a alma daquela pessoa são os demônios. Só que o que eu achei muito forte nessa visão foi que eu vi um homem que eu entendi que na visão, aquele homem, ele representava ali Jesus. Porque aquele homem, ele vinha a tentar segurar aquela alma, para que os demônios não viessem levar daquelas pessoas que morriam. Só que os demônios falavam bem assim: esta alma está manchada pelo pecado. Esta alma me pertence. E você sabe muito bem disso. Esta alma está manchada pelo pecado. Então aquele homem caía. E eu via naquele homem, quando ele caía, não assim uma queda como nós caímos, mas ele caía com sentimento. Eu via muita autoridade nele, que ele poderia, se ele quisesse, ter a autoridade e a força que ele tinha de pegar aquela alma da mão do diabo. Mas quando os demônios falavam bem assim: esta alma está manchada pelo pecado, ela me pertence, então ele não podia fazer nada. Não estava no poder, na autoridade dele pegar aquela alma. E eu entendi na visão que aquele homem tipificava Jesus, porque ele se entristece, porque a vontade de Jesus é de resgatar todas as almas. E quando uma alma se perde sem Jesus, morre, que os demônios vêm pegar aquela alma, Jesus ele se entristece. Eu via ele caindo, sentado. Ele sentava, mas ele não fazia nada, porque os demônios falavam: esta alma está manchada pelo pecado e a mim pertence. Você sabe muito bem disso. Isso é muito forte, irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna, é a graça, que muitos têm rejeitado. Quando eu acordei na madrugada, fique comigo até o final nesse vídeo, irmão. Tem algo muito forte para compartilhar com os irmãos. Quando eu acordei, que eu voltei, eu fiquei pensando comigo: quantas almas que o diabo está levando. Comecei a orar em espírito, ali mesmo deitado na cama, fiquei orando em espírito, falando com Deus, para que viesse livrar as almas, livrar minha parentela, livrar as pessoas que estão em minha volta, que me acompanham, livrar as vidas de perto, de longe, salvar almas. Quando eu cochilei novamente e eu tive outra visão, e nessa outra visão, irmão, eu queria ter sabedoria diante de Deus para explicar aos irmãos o que foi que eu vi. Uma senhora já de idade, ela veio e se aproximou de mim na visão e falou bem assim: Luciano, eu vou te mostrar o lugar aonde está reservado para os santos, para aqueles que perseveraram até o fim. Então, como num piscar de olhos, eu estava em uma cidade muito grande, só que não é uma cidade terrena, é uma cidade celestial. Eu me identifiquei com aquela visão que eu estava tendo, que é a cidade de rua de ouro, conforme diz a palavra de Deus, as mansões, os muros de jaspes, coisa mais linda. Os móveis, irmãos, é uma coisa mais linda do mundo.
naquelas mansões celestiais. E eu caminhando, e eu via jardim para todo que era lado. Um lugar, a cidade estava vazia, eu não via ninguém nela. E aquela senhora falou bem assim: esta cidade, ela está reservada para os santos, para todos aqueles que perseverar até o fim. Irmãos, quando eu voltei para essa terra, eu estava sentado em algum local, eu voltei para essa terra novamente, e aquela senhora estava do meu lado, de cabelo branco. Eu falei bem assim com ela: eu já não quero ficar aqui mais, eu quero voltar para aquela cidade, eu quero ir para lá, eu quero ficar lá. E ela falou assim: ainda não é a hora. Então eu comecei a insistir em falar bem assim: mas eu vou para lá, eu preciso saber se algum dia eu vou retornar para essa cidade. Porque, irmãos, eu estou aqui resumindo, mas eu fiquei muito tempo andando por aquela cidade, eu vi muitas coisas ali. Tem muitas pessoas incrédulas que não acreditam em visão como essa, irmãos. Só que eu peço a Deus que Deus venha mostrar para vocês também que a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela é verídica, é verdadeira. O Senhor me deu uma visão passeando por aquelas ruas, eu não via tamanha dimensão que é, de tão grande que é, irmãos. É muito grande. Não dá para descrever em termos de medir, de comprimento, é muito grande. A visão minha sumia, mas não tenho sabedoria para descrever de uma forma tecnológica nenhuma, de maneira alguma, porque tudo lá é vivo. E quando eu voltei, eu já não queria mais ficar aqui na terra, eu queria retornar para lá. E eu insistia com aquela senhora, dizendo: olha, eu quero voltar. Aí quando eu me dei por conta que eu não poderia realmente, porque ela falava comigo com muita precisão, então ela falou bem assim: olha, Luciano, se você perseverar do jeito que você está, perseverando até o fim, você vai estar lá. Se você perseverar da maneira que você está até o fim, você vai para lá. Senão, você não vai. É necessário que você continue. Ali eu entendi, irmãos, que a salvação depende da gente permanecer perseverando na presença de Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24 e versículo 12 por diante, fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao versículo 13, o que perseverar até o fim será salvo. Então ali eu entendi, o Senhor me mostrou, falou que a cidade está reservada para os santos que vão perseverar até o fim. Então eu entendi, irmãos, mediante a tantas lutas que às vezes nós enfrentamos, porque nem tudo a gente compartilha nas redes sociais, mas Deus é que nos sustenta e nos dá força para poder seguir adiante com a obra, pregando a sua palavra, pregando o evangelho do reino do céu, aguentando críticas, perseguições, falatórios, e nós vai seguindo adiante com esta obra. E a minha vontade não era, irmão, de maneira alguma, estar aqui mais. A minha vontade, o tempo todo ali, é a de retornar. Mesmo que eu estivesse ali, a cidade estava vazia, eu não via movimento de pessoas nela, mas ela está reservada para que um dia a gente possa estar com Cristo reinando todos nós na Nova Jerusalém, a qual João teve essa visão da cidade, da Nova Jerusalém descendo. Essa cidade é real, é verídica, está escrito na palavra, e eu queria compartilhar com os irmãos essa visão que eu tive muito linda, irmãos, muito linda. Quem vai lá não quer voltar mais, e se voltar, quer retornar novamente. Então, a gente perde a vontade de viver sobre essa terra, a gente quer estar lá, a gente quer encontrar, quer ficar com o Senhor lá.
é muito lindo. Eu deixo um conselho para todos vocês: persevera, permanece na presença de Deus, busque sempre a direção de Deus para as suas vidas. A primeira visão que eu tive foi pessoas morrendo e o diabo arrastando almas para o inferno. E Jesus não pôde impedir, porque eu entendi que aquele homem que tentava impedir aquelas almas de não ir, mesmo tendo autoridade, era Jesus, que quer impedir das almas ir para o inferno, pregando, revelando o seu amor pelas pessoas, revelando a sua palavra, revelando a sua correção, às vezes permitindo circunstâncias caóticas, críticas na vida das pessoas, para que elas venham acordar e para que elas venham voltar para a presença de Deus. E muitos não têm voltado, preferem dar ouvido à voz do opressor, que não tem mais jeito, que não consegue servir a Deus mais, que não consegue voltar para a presença de Deus. Pois enquanto há vida, há esperança. Permaneça firme, porque em breve nós encontraremos com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.